Ok. Bom dia, graça e paz. Bom dia, pastor. Vou junto com o pastor Marcos aqui falar sobre o que está acontecendo, né? Porque tem algumas pessoas que talvez não saibam, né? Então a gente vai apresentar a situação do que está acontecendo em Moçambique. E para aqueles que estão nos acompanhando, se você puder compartilhar com alguém essa live, né? É muito importante nós compartilharmos essa realidade, porque nós realmente precisamos de ajuda. O que está acontecendo em Moçambique é que Moçambique foi atingida por um ciclone chamado ciclone Fred. Na verdade, deixa eu te falar antes. Moçambique está no continente africano, é um dos 54 países do continente africano. Moçambique tem hoje por volta de 32 milhões de pessoas, né? Um país que fica lá no sul do continente, ao lado da África do Sul. Então, o continente africano tem 54 países, Moçambique está lá no sul, né? E infelizmente Moçambique tem sido atingido por muitos ciclones, né? O último ciclone que atingiu Moçambique de uma forma muito grave foi o Idai, 4 anos atrás, deixando mais de 2,5 milhões de pessoas afetadas, muitas mortes. E infelizmente, mais uma vez, Moçambique foi atingido por um ciclone chamado Fred. Então, essa tempestade, esse ciclone que atingiu Moçambique, é considerado um ciclone muito raro, né? Até porque ele avançou, olha só, o ciclone avançou lá da Austrália, percorreu todo o Oceano Índico e atingiu Moçambique. Então, o ciclone é considerado um dos mais duradouros, ou melhor, o mais duradouro ciclone que mais permaneceu ativo, né, na história. Então, o que está acontecendo em Moçambique é algo extremamente grave, extremamente sério, e um dos lugares mais atingidos foi a província da Zambésia, não é isso? E eu queria que o pastor Marcos falasse um pouquinho sobre a Zambésia e então passasse para o Reginaldo para que ele falasse sobre como tem sido o trabalho, porque tudo isso que nós estamos falando aqui são informações oficiais, né? Por exemplo, 357 mil pessoas atingidas, 60 mil pessoas desabrigadas, mais de 30 mil casas destruídas. Só que, além dos números oficiais, a proporção é muito maior, considerando que na Zambésia, né, pastor, muitas pessoas nem documento têm, não são nem considerados nos índices oficiais do governo. Então, a proporção da realidade é muito maior do que as notícias. As notícias já são graves, mas a proporção da realidade é muito maior. Então, essa live é para que você saiba o que está acontecendo, para que você nos ajude, para que você ore. E então, pastor Marcos, pode falar um pouquinho sobre a Zambésia e depois o nosso irmão, pastor Reginaldo, vai falar conosco sobre o que ele tem feito lá. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É, Estamos aqui nesse momento para falar de um assunto bastante complicado, mas algumas coisas aqui chamam a atenção, né? É, eu estou falando daqui do Brasil, o pastor Bruno está nos Estados Unidos e o pastor Reginaldo está lá na Zambésia, em Moçambique. Sendo que o pastor Reginaldo, até algum tempo atrás, pelo que eu sei, estava em Portugal, não é isso, pastor? Então, nós Amém. estamos aqui representando 4 continentes, né? Tratando de um caso atípico, vamos dizer assim, mas com relação à obra de Deus. Então, estamos falando com relação à obra de Deus, homens de Deus, pessoas de Deus estão nos assistindo, e falando de e para 4 continentes. Realmente, Moçambique faz parte de um grupo dos países mais pobres do mundo, na verdade. Sempre está aí entre os 10 países mais pobres, um país bastante assolado por vários motivos que não cabe a nós aqui ficarmos discutindo neste momento. E dentro de Moçambique, nós temos aí, lá não é como no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, que as limitações geográficas são divididas, o país é dividido em estados, mas lá são províncias. Províncias. Província é um pouco
diferente de um estado, porque a província não tem tanta autonomia política, financeira, quanto tem os estados no Brasil e mais ainda nos Estados Unidos. Dentro dessas províncias, a Zambésia é uma das mais pobres, que é onde o pastor Reginaldo está, uma das 10 províncias de Moçambique. A Zambésia é uma das mais pobres. Eu já estive várias vezes na Zambésia, e se nós estamos falando de uma das províncias mais pobres, de um dos países mais... Então, estamos falando de um dos povos mais pobres do mundo, sem que haja nenhuma tragédia para que isso aconteça. Me chama a atenção a situação do pastor Reginaldo, que até algum tempo atrás estava na Europa, né? E hoje está, não na África, mas está precisamente na Zambésia, nesta região, numa das regiões mais pobres do mundo. Nós tínhamos aí mais de 160 igrejas, e eu sei que se as igrejas da capital, que é Quelimane, ou da segunda cidade, aí, que é Niquadala, foram destruídas, eu imagino que todas as nossas igrejas foram destruídas. É um desafio grande que o nosso pastor aí está enfrentando, mas principalmente a questão da fome e do frio que essas pessoas estão passando. É algo inimaginável para nós que olhamos do lado de cá e o pouco que vi. É um cenário de praticamente uma bomba atômica que destruiu praticamente tudo. Lembrando que a Zambésia, pastor, são praticamente 5 milhões de pessoas que já viviam no estado de penúria. E agora, o pouco que tinha foi perdido. E dentro disso, somente da nossa igreja, digo nossa igreja, porque é a igreja que nós temos ligação, onde eu fui ordenado na África, né, juntamente no mesmo ministério do pastor Reginaldo, são 4 mil pessoas. 4 mil pessoas em estado de emergência, que o pastor está tendo que correr de uma forma alucinante para poder socorrer essas pessoas. Particularmente vivi um grande conflito esses dias, pastor, por ver a situação do nosso povo aí, sendo um pastor local aí, estando tão distante. Foi preciso que Deus me visitasse e que me dissesse que eu não estando aí, mas que Ele estava aí através de si, através de outras pessoas, para que eu sossegasse o meu coração e que aguardasse nele o que Ele iria fazer. E eu sei, pastor, que Ele está fazendo. Então, o que eu gostaria de ouvir, através de si, através do pastor Reginaldo, através dos irmãos, o que é que está acontecendo, realmente nos dá um panorama que eu sei que é muito maior, é muito mais grave do que a imprensa está mostrando, porque a imprensa nunca mostrou o que realmente acontece aí nessa zona, aí nessa região. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, para as pessoas que... Tipo, o que o senhor gostaria de falar para o mundo, aquilo que o senhor está vendo, aquilo que o senhor está sentindo. Por favor, pastor. Muito obrigado, pastor Marcos, pela oportunidade. Primeiro, saudar a todos os presentes nesse grande encontro em nome de Jesus. E estamos gratos a Deus pela vida do pastor Marcos e pelo projeto Missão Via África, que eu sinto que é um projeto de Deus. Deus colocou esse projeto em vossos corações, creio que olhando para Moçambique, em especial para a Zambésia nesse tempo. A situação aqui na Zambésia não está nada fácil. Se nos dias normais que não temos ciclone, Fred ou qualquer tipo de ciclone, é aquilo que é a província. E agora, com esta situação de ciclone. Na verdade, a situação não está nada fácil. As pessoas estão a viver como se fossem animais. Não tem sítio para dormir. As pessoas estão a dormir nas estradas, ao ar livre, sem cobertores, com crianças, mães doentes, sem comida, nem água para beber. A única água que eles bebem
é aquela água dos rios suja, água contaminada. É isso que eles bebem. Mas queremos agradecer a Deus pela missão via África, porque logo que souberam dessa informação, enviaram-nos ajuda em termos de valor e começamos a correr com esse trabalho de dar alimento às famílias, às pessoas nas estradas. Não só falamos para os irmãos da igreja, quando chegamos nesses pontos, está cheio de muita gente lá. Quando nós fomos, se eu comecei a dormir, pastor Marcos, apanhar sono desde ontem, porque eu não conseguia descansar em pensar no povo. Eu fui ver, eu estou no terreno, vendo a realidade. Aquilo que, na verdade, a imprensa tira não é aquilo que é a realidade. Eu tenho muitos vídeos que ainda não enviei para o pastor Marcos. Tenho muitos vídeos onde trabalhei, no lugar onde trabalhei ontem. Nós saímos daqui quase às 6 da manhã, só chegamos lá às 3 da tarde. Percorremos mais de 3 horas de tempo a pé. Estamos a falar a ida com uma volta, para depois pagar caro. Mas nós ficamos muito felizes, porque nós levávamos mantimento para o povo. E quando nós chegamos lá, o que o povo queria era comida. O povo quer comida. As pessoas estão a dormir ao relento. Não imagino com essa situação. Nós sabemos que está cheio de mosquitos. Muitas pessoas creem que vão ter problema de malária, cólera. Com essa situação que acontece aqui na nossa província. A situação não está nada fácil. E não só olhamos para a questão do Ministério Evangelização aos Irmãos, até outros pastores tivemos que enviar um valor para que eles também possam dar de comer às outras ovelhas. Fizemos isso. Passamos a outra parte para os outros pastores. Vamos comprar comida, vamos correr da comida. Quando o povo viu caminhões entrar naquele lugar, porque é muitos lugares. Estamos a falar de Quilimane, estamos a falar de Niquadala, Mopeia, Maganja da Costa, Mocuba, Milange, Morumbala. É quase toda a província da Zambésia que está nessa situação. E em alguns lugares não temos como chegar lá, mas nós fomos, a estrada cortou. Como levar o mantimento para lá? Há uns vídeos que eu vou mandar para o pastor Marcos, que as pessoas atravessavam o rio, a água chegava até aqui, mas eles atravessaram para vir pegar sacos de arroz, feijão, sabão, óleo, para eles poderem atravessar. É uma situação muito difícil, aquilo que está a acontecer aqui na nossa província. E nós não podemos esconder essa realidade. E o pastor Marco conhece muito bem aqui na Zambésia, conhece muito bem a situação aqui. Mesmo agora que estou aqui falando com o pastor, mesmo aqui na cidade de Quilimane, há lugares que ainda não tem corrente. Em Niquadala já passam quase, talvez, essa deve ser a segunda semana, e não se sabe quando é que vão restabelecer. Porque a situação não está nada bem. E nós vamos continuar a fazer esse trabalho, damos comida. Hoje há um grupo de irmãos que saiu o evangelista Eugênio, mais uma equipe, porque nós levantamos várias equipes em todas as províncias, em todos os distritos, porque não é
possível nós chegarmos em todos os lugares. A mesa é grande, então nós nos dividimos. Claro, com a ajuda do nosso querido pastor Mapos, ele que tem nos orientado a trabalhar arduamente para esse povo. Outras pessoas, pastores, nem têm roupa, não têm roupa. As pessoas estão a viver, não têm roupa. Roupa, estamos a falar de roupa. Pessoas não têm nem camisete, camisa, não tem, as pessoas estão... Porque aquilo que eles tinham, as águas levaram. Eu vou mandar alguns vídeos para os pastores. Realmente a situação não está nada fácil, mas o que temos a dizer nessa live é mesmo uma mensagem de agradecimento. Os irmãos que contribuíram, não estou a imaginar o impacto dessas contribuições, dar de comer às pessoas que Deus ama. Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. E os irmãos que contribuíram deram de comer às pessoas que Deus ama naquela situação. E nós fizemos as distribuições com muita alegria, não olhar para o cansaço, não olhar para a distância, não olhar para as dificuldades, e não olhar para o sol, onde fazia um bocadinho de sol. E até agora eu estou a falar, estou com os pés um bocadinho inchados aqui, mas eu estou muito feliz, porque apesar de tudo, podemos ver a alegria do povo. Podemos ver a alegria do povo. E muito obrigado mais uma vez por esse grande apoio. Deus abençoe a todos que têm nos ajudado. Em nome de Jesus. Pastor Reginaldo, obrigado pelo seu testemunho, né, do que o senhor está dizendo. Eu queria só, fazer algumas perguntas, né, até para as pessoas compreenderem, né? Sim. As pessoas estão, alguns lugares que o senhor está chegando, as pessoas estão já há alguns dias sem comer. Por exemplo, o senhor chegou em alguns lugares que, de repente, eles estavam esperando há 2, 3 dias um alimento. Qual foi a situação que o senhor encontrou, por exemplo, em alguns lugares, ou a fala de alguns pais, de algumas mães, de algumas crianças, que você pode nos relatar? Existem lugares, sim, que pessoas ficaram 3 dias sem comer. Sem comer. Encontramos pessoas debilitadas, doentes, por causa da fome. Fome, sem água. Sem água, as pessoas. Sem água. Pessoas doentes. Em alguns lugares aí perguntamos, mas não há nenhuma autoridade que já chegou aqui. Não chegou ninguém aqui. E me lembro de um vídeo que mandei para o pastor, aquele que estamos aí a distribuir pãozinhos. Aí era uma guerra muito grande. Aí era uma guerra. Então tivemos que pelo menos pegar pão para dar, pelo menos, às criancinhas naquele momento. Pão. Aquele pão trouxe uma grande alegria para aquelas crianças. E outro desafio, tem muita gente doente lá, nesses lugares. Por exemplo, ontem muita gente doente. Lá não tem hospital. No Brasil, normalmente, quando acontece isso, né, uma tragédia ligada a desastres naturais, há uma certa estrutura de escolas, ou de igrejas, ou de centros de acolhimento, né? O Corpo de Bombeiros, ele sempre proporciona algum lugar, pelo menos algum teto, para as pessoas ficarem. Eu queria que você falasse, né, para as pessoas no Brasil entender que, na verdade, boa parte das pessoas não tem mesmo para onde ir, né? Isso, como você disse, elas estão nas estradas,
Tem das imagens que ela mandou que elas estão num pedacinho de terra, onde tem água de um lado, Sim, água de sim, outro. sim, sim. Estão cercadas Sim. num pedacinho de terra. Quer dizer, onde elas tinham a casa, a habitação delas, que já era muito precária, né, de palha e barro, foi levado. Ela perdeu o sítio, né? Não tem mais aonde ir. Elas não têm um centro de acolhimento. E essa é a realidade, pastor? Elas realmente estão em qualquer lugar, no meio do mato? Como é que... Eles estão em qualquer lugar. Essa é a realidade da província da Zambésia. Né? Assim como dizia o pastor Marco, a Zambésia é a província mais pobre do nosso país. Essa é a nossa realidade. Olhando para a escola, outras escolas que nós temos é embaixo das árvores. E essas árvores estão inundadas com as águas. É uma situação muito triste. Só que para as pessoas que nunca viveram essa situação, nunca presenciaram essa situação, é difícil as pessoas entenderem. É difícil as pessoas entenderem. Existem pessoas que, em outros lugares, agora que estou a falar, que até então não sabemos se estão vivos ou não. Estamos a falar de muitos lugares, por exemplo, que não tem nem corrente. Se até aqui na cidade ficamos sem corrente, existem lugares também que nem se sabe em que ano essas pessoas vão ter corrente. Estamos falando de nossas estradas também. É um caso. Na verdade, aquilo que a mídia às vezes nos traz não é aquilo que é a realidade, aquilo que é a realidade. Trazer que as pessoas não têm abrigos, cada um vai arranjar um sítio aí para estar. Mesmo esta manhã, as pessoas estão na beira da estrada aí para quem vai a Niquadal, para quem sai de Quilimane para Niquadal. As pessoas estão na beira das estradas, de qualquer maneira, sem aquilo é uma confusão. Aquilo é uma confusão. As pessoas estão vivendo como animais, assim, posso dizer assim. Que é o momento, nem os animais vivem assim. Então, é uma situação realmente muito triste, mas quando eles recebem apoio, eles ficam felizes. Receber comida, o que eu vi o povo que só quer, o que eles querem, só quer alguma coisa para comer. Sim. Ouvindo tudo isso aí, eu me lembro de um vídeo que o pastor Reginaldo realmente nos enviou, onde estava entregando um pãozinho para cada criança, né? E aquela alegria tremenda de receber aquele alimento. E eu me lembrava, pastor, que numa situação normal, nós já fomos em muitas aldeias aí, onde tinham pessoas que nunca comeram pão em toda a sua vida, não é verdade? Numa situação normal. Comem mandioca, comem chima, mas nunca viram um pãozinho, nunca viram um pão. E o que me impressiona é a comemoração por cada minuto de vida, cada suspiro, cada respiração, cada segundo que aquela pessoa está respirando, ele está comemorando e louvando a Deus pela vida. Enquanto nós estamos vendo, o pastor Reginaldo viu isso em Portugal, pastor Bruno vê isso nos Estados Unidos, a gente vê muito aqui no Brasil, pessoas desanimadas da vida, pastor. Pessoas entregando, eu não tenho mais vontade de viver, não tenho mais motivação. Alguns chegam ao suicídio. E aí um contraponto disso é quando a gente vê aquelas pessoas que aí estão, que eu conheço,
o pastor está vivendo ainda uma intensidade muito maior, comemorando quando recebe um pãozinho e celebrando a Deus. Eu vi aquele vídeo das pessoas cantando quando o pastor estava saindo, e eles agradecendo a Deus. Isso é um tapa na cara do Satanás. É um tapa na cara do diabo, porque mais de 160 igrejas destruídas. Claro que não são igrejas com estruturas americanas ou mesmo brasileiras, mas foram destruídas. Eu, olhando para tudo isso, pastor, o que eu te desejo é muita força. Quero deixar aqui um versículo que vai estar em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de poder, amor e equilíbrio. Não é? Poder de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Amor, uma forma que Deus está testando, está vendo, sondando os nossos corações. Tem gente que fala, por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo algo desse tipo? Olha, na verdade, Deus está guardando que nós nos movamos e façamos alguma coisa pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. São irmãos, não são animais que estão aí, como estávamos falando esses dias do pastor Bruno. Não são um projeto, não são um projeto de uma igreja que está aí. Não é uma missão de uma igreja, são pessoas, são seres humanos, são nossos irmãos, exatamente iguais a nós que estão aí. E Deus está sondando os nossos corações e nos dando a oportunidade de nos movimentar e fazer alguma coisa. Como eu disse no início da live, eu vivi um conflito muito grande no início desse problema, justamente por não estar aí. Mas Deus trouxe o alívio ao meu coração, dizendo, vocês não estão, mas eu estou, e estou através dos meus filhos fazendo aquilo que precisa ser feito. Façam a parte de vocês, que a minha parte eu sempre fiz. Então, o que eu estava fazendo contas, falando, olha, se nós estamos pensando em pelo menos 4 mil pessoas, que não é nada perto da quantidade de pessoas que estão em sofrimento, mas fiquei pensando se nós fôssemos socorrer 4 mil pessoas, com R$50 para comprar uma manta, para se proteger do frio, e talvez um pouco de comida, um pão, alguma coisa, nós íamos precisar aí de R$200 mil, que é muito dinheiro para nós aqui. Mas eu depois fiquei pensando, falei, olha, e Deus falou comigo, se ele é capaz de arrumar esse recurso, ou de multiplicar os recursos que vão chegar nas suas mãos. O que eu quero dizer aos nossos irmãos da Zambésia, como pastor também dos irmãos aí, é que nós vamos pregar, se preciso for, sobre a lama, pastor. Que o senhor pregue sobre a lama e fala, olha, se isso aqui foi destruído porque não estava bom e nós vamos fazer melhor. E Deus há de nos ajudar a fazer melhor. Deus está no controle. É Deus quem vai te dar força, pastor, para poder fazer. Olha, Deus tirou o senhor de Lisboa e colocou o senhor em Quilimane. De certo é porque ele estava preparando esse momento para o senhor. O senhor está no lugar certo, no momento certo, tenha certeza. O senhor é a melhor pessoa para fazer isso. O senhor é a melhor pessoa para estar aí nesse momento. Porque se assim não fosse, Deus não teria levado o senhor aí para esse momento. O que eu digo aqui aos meus irmãos brasileiros e de outras nacionalidades que possam estar nos ouvindo, é que para receber qualquer coisa, primeiro nós precisamos abrir a mão, como diz o nosso pastor Mapós. Então, que Deus desperte corações voluntários para estar agindo na obra de Deus, para socorrer os nossos irmãos, e o Senhor fique em paz, o seu coração, na alegria de estar fazendo a obra de Deus, equilíbrio e força e poder de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado, pastor Bruno, pela oportunidade aí de nós estarmos nos reunindo e falando um pouco sobre a obra de Deus. Obrigado, viu? Obrigado vocês que estão acompanhando. Obrigado vocês que irão compartilhar e que vocês que irão assistir depois, né? A gente vai tentar deixar gravada essa live.
O objetivo de tudo isso é nós conscientizarmos, mostrarmos uma realidade que muitos ainda não estão sabendo, né? E a gente precisa espalhar tudo isso para que mais pessoas se envolvam, se engajem e nos ajudem. O objetivo não é sensibilizar, porque a gente teria muito mais coisas para falar se nós quiséssemos, de alguma maneira, trazer as piores notícias. Mas nós acreditamos nas boas notícias, nós acreditamos na esperança, né? E nós só compartilhamos um pouquinho disso que está acontecendo, para que teu coração seja movido em fazer algo, em estender a sua mão e em ajudar. Existem muitas formas que você pode contribuir, mas hoje a tua oração e a tua contribuição financeira são essenciais para que a gente socorra essas pessoas. Como o pastor Marcos disse, se nós pensarmos pelo menos em 4.000 pessoas e pelo menos enviarmos R$ 50 por pessoa, são R$ 200.000. Mas no mundo hoje da internet, de tantas conexões que nós temos, cada um tem pelo menos 10 pessoas entre amigos e famílias para falar do assunto. E se nós conseguirmos espalhar ou mostrar para as pessoas e compartilhar isso que está acontecendo com pessoas ao nosso redor, R$ 200.000 se torna nada, não é? Então, nós realmente precisamos que as pessoas se engajem com a gente, com a Via África. Nós estamos há 13 anos atuando no continente africano, em Moçambique. E um dos nossos projetos principais, além de cuidar de crianças, de alimentar, de evangelizar, de ensinar, é atender e socorrer as pessoas em casos de grandes necessidades como essa, né? Não é a primeira vez que acontece, infelizmente, mas nós estamos juntos com eles. E esse propósito não é um propósito meu, não é um propósito do pastor Marcos, não é um propósito do pastor Reginaldo, é um propósito do reino de Deus, é um propósito da Via África. Então, nos ajude, contribua. Você tem aí no nosso bio, na bio do nosso Instagram, o link para você fazer Pix, o link para você patrocinar, apadrinhar, fazer doações. Então, entra aí, nos ajude financeiramente nesse projeto, nos ajude em oração nesse projeto. E isso tudo é um encorajamento, né? Para que o pastor Reginaldo, por exemplo, continue, né, pastor, a missão. Ele não depende disso para continuar a missão. Mas isso vai possibilitar o alcance maior dessa missão que Deus colocou no coração dele. Então, nós queremos realmente pedir a sua ajuda e a sua contribuição para essa situação. Eu agradeço, pastor Reginaldo, por compartilhar conosco um pouco. Como ele disse, está lá com os pés inchados, são horas e horas de caminhada, com os sapatos molhados, né, pastor, por causa da lama, andando nos lugares aí de difícil acesso, que carro não chega, moto não chega, bicicleta não chega, né, com um fardo de comida na cabeça, mas com a gratidão por tudo que já tem recebido de ajudas, né? A Via África já enviou uma ajuda, né, pastor Marcos? Nós fizemos envios daquilo que tínhamos para que uma ação emergencial fosse tomada. Nós já começamos um processo de ajuda, mas nós precisamos continuar o processo de ajuda. Nós precisamos ajudar essas pessoas a reconstruir a vida, porque quando nós dizemos que elas perderam tudo, tudo é tudo. Tudo não tem mais nenhuma peça de roupa. Tudo não tem mais um lugar para viver. E a chance, a expectativa de uma retomada de vida não é como no Brasil, não é como nos Estados Unidos. A fonte de subsistência, a fonte de gerar recursos para eles é extremamente limitado, não é, Reginaldo? Da onde eles vão tirar dinheiro? O que eles vão vender? Não tem terra para plantar, não é isso? A condição da agricultura não é favorável nesse momento, em razão de tudo que aconteceu. Desculpa, pastor, vai ter que esperar o solo secar, vai ter que plantar e esperar a colheita, né? São aí 4
meses, né, que vai ter que aguardar para colher o milho, o feijão, o arroz, né, ali se planta o arroz. Não é plantar, é aguardar a colheita. Isso realmente não vai ser fácil, mas Deus está no controle. Dia 6 de maio, pastor, dia 6 de maio, nós estamos saindo aqui do Brasil, estamos indo até aí. Fala para os irmãos Amém. aí que eu quero comer uma chima aí em Mopeia, quero comer uma chima na Maganja, né? No Posto Campo, no Mucelo, quero estar aí comendo chima aí. Estaremos juntos, vamos fazer um grande culto para a glória do nosso Deus. Muito bem. E lá no Viola também, Viola. Ó, Viola, meu Deus, 250 quilômetros de terra. Viola são 250 quilômetros de Quilimane. Não é perto. É isso mesmo. É muito distante, muito distante. E Gilé é muito mais distante. O Gilé, ai. Gilé sai hoje, chega no dia seguinte. Então. Mas muito obrigado pelo todo o apoio. Nós estamos muito felizes em poder servir ao Senhor e agradecer também a todos os nossos líderes daqui da província que têm se dedicado muito, mesmo neste momento que estamos a conversar. Outros estão a trabalhar desde manhã, entrar em lugares difíceis. Realmente a circulação está cheia de água nas estradas, não tem como. Isso, em alguns lugares, caminhar com sacos de arroz na cabeça. Pastor, deixa eu interromper só um pouco, porque aqui quando se diz nas estradas, eu estou aqui em São Paulo, no Brasil, mesmo em vários lugares, que as pessoas imaginam que são muitas, mas não, é uma, né? É praticamente uma estrada só, que está falando, é uma estrada asfaltada, que são umas fotos, ela diz Alcatrão, é uma estrada só, não é que são muitas estradas e as pessoas, não, é uma só, gente, é uma só. Eu fico imaginando, já assim, em situação normal, nós já vimos aquela quantidade enorme de pessoas à beira da estrada, à beira do caminho. Agora, então, eu acredito que deve ser, eu imagino uma multidão em cima de uma estrada, porque a estrada é mais elevada um pouco, porque é onde passa o asfalto, o alcatrão. Então, o que acontece? Ele leva a estrada, dos lados é pura água, só sobrou aquela parte que está acima. E aí as pessoas ficam ali em cima do asfalto. E aí o pastor está dizendo que não tem comida e não tem água. Aí vocês vão beber que água? Mas como não tem? Tem água do lado? Claro que tem. Aí o que acontece? Bebe aquela água, está tendo um surto de cólera. Aí os mosquitos que o pastor está falando, malária. Não é só mosquito que está incomodando, é malária que está atingindo o povo. É uma aflição. E eles lá nem têm rede mosquiteira, tá? Não tem rede de mosquiteiras. E é uma situação muito triste. Eu acho que nós que estamos no terreno, vendo aquilo, só dá mesmo para chorar. E aproveitar essa oportunidade. Talvez existem pessoas que reclamam pela vida. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que tem. Há pessoas que realmente estão passando situações difíceis. Pessoas que só vivem e não sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Só vivem. Então, se talvez aí em Brasília existem pessoas que reclamam, eu tenho de agradecer a Deus por tudo aquilo que tem. As coisas aqui não estão nada fáceis. Fora se tens um sítio que pode descansar, dormir, se tens algo para comer, se pode viajar à vontade de autocarros, agradeça ao Senhor e louva a Deus por isso, porque existem pessoas que estão a passar situações difíceis. Pessoas a viver dentro das águas. Só dormem, eles colocaram, não sei se é em Brasília, chamam de bambus, assim, só para... E
com criança. É uma situação muito triste. E o privilégio de estar a servir a Deus lá em Lisboa, né? E pude entender que na Europa ninguém deve chorar por causa da pobreza. Ninguém deve chorar. Eu acho que Deus me levou para lá para poder entender algumas coisas. Que às vezes as pessoas choram sem necessidade. Existem pessoas que estão a chorar porque há motivos para tal. Mas é engraçado que essas pessoas que têm motivo para chorar, quando apanham alguma coisa, eles ficam muito alegres. Eles ficam alegres. Só o simples pãozinho, aquilo mudou semblante, alegria. Oh, Jesus, que maravilha. E aquilo que aconteceu ontem, pastor Marco, pastor Bruno, já é outro nível, é outro povo. Aí com comida, outros nunca viram óleo, e de repente recebem óleo, açúcar. Outros nunca tomaram chá, mas com muita alegria, naquela situação. Então, pastor, a Bíblia diz que a alma farta pisa favos de mel, mas para o sedento, até o amargo é doce. É o que o senhor está vendo aí. É o que o senhor experimentou tanto em Lisboa e agora aí em que ele vai. Vendo o povo feliz. Eu pude entender que na Europa as pessoas às vezes choram sem necessidade. Às vezes choram sem necessidade. Mas estão lá chorando, sem esperança. Mas seria um povo com esperança, mas vivem assim. Aí chega aqui em África, chega aqui em Moçambique, na Zambésia, você viajando até Viola, chega lá, dá um pãozinho, que alegria! Que alegria! E em algum momento é pão sem queijo, sem manteiga, sem ovo, mas eles estão felizes. Então, Brasil, vamos agradecer a Deus, porque existem pessoas realmente que estão passando situações difíceis. Acredita que ontem comprei, tinha me esquecido, comprei comprei água mineral. Comprei água mineral e para cada caminhada tinha que ter água. E quando as pessoas viram aquela água, a primeira coisa que pediram, estamos a pedir essa água, porque eles nunca viram aquela água. Nunca viram água em garrafa. Estava botando aquela água dos rios. Eu penso, agora essa água. Então, eu sinto que existem pessoas que não têm motivo para chorar, mas sim têm motivos para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. Eu estou orando a Deus, quem sabe, pegar todos que reclamam em Brasil para vir dar uma volta aqui na Zambésia. Acredito que saindo daqui, já vamos ter daqui, eu tenho motivo para agradecer a Deus. E é curioso, porque a Zambésia aí é chamada carinhosamente de Pequeno Brasil, não é? Pequeno Brasil. Há uma ligação. Amém. Amém. Bem, obrigado a todos que acompanharam. Jesus, quando viu os pequeninos, ele viu como ovelhas que não tinham pastor e sentiu delas grande compaixão. E hoje, ouvindo você falar, eu vejo que esse coração de Jesus, esse olhar de Jesus para os pequeninos, com grande compaixão,
é uma realidade no trabalho e na sua vida daquilo que você está fazendo. Então, que Deus preserve isso e te fortaleça. E, pastor Marcos, que Deus nos ajude para trabalharmos e conseguirmos fazer mais para os nossos irmãos. E vocês que estão aqui nos acompanhando, nos ajude mais uma vez, compartilhe, tá bom, com alguém essa live para que mais pessoas entendam e se conscientizem e nos ajudem. Amém? Pastor Marcos, pode falar algo, né, encerrando e também orar para a gente encerrar. Carimambo, a curula caô, você me fundiste. Amém. Mambo. Obrigado, paz do Senhor, pastor. Vamos fazer uma oração para encerrar, então, essa live, que foi muito preciosa mesmo. Graças a Deus. Aí onde você está, curve sua cabeça, pense em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai eterno, te louvamos, bendizemos, Pai, o teu santo nome. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando, Senhor, não de uma tragédia, mas de um chamado seu para os povos, para vários, não digo somente países, mas vários continentes, onde a tua voz ecoa, chamando aqueles que se chamam pelo seu nome, para uma atitude emergencial, uma atitude de socorro. Eu sei que o Senhor sonda os nossos corações e está buscando em nós, meu Pai, um espírito voluntário para a sua obra. Sabemos que tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor, o ouro, a prata, os recursos, tudo é seu. E que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas a nós o Senhor deu a gestão desses recursos, Pai. E que o Senhor, mesmo estando com seus pequeninos aí na África, nos dá a oportunidade de agirmos juntamente com o Senhor no socorro dos nossos irmãos. Meu Pai, eu te peço que o Senhor toque corações, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja com cada um que está ouvindo, Senhor, essa live, e principalmente, Pai, que o Senhor fortaleça os irmãos da Zambésia, os seus obreiros, os seus ministros, pastor Reginaldo, os outros irmãos, todos que estão ali, obreiros. Eu sei que tem muita gente empenhada nessas, não somente nas nossas 167 igrejas, mas em todas as outras que estão aí também. Pai, que o Senhor os fortaleça, os seus ministros, e que o Senhor envie recursos, Pai, conforme o teu Espírito tocar no coração das pessoas. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém. 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 A curula caô-se. Amém. Vou encerrar aqui. Amém. Então, muito obrigado, viu?